Bom dia, bom dia, bom dia, time. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? 100%? Já preparou aquele cafezinho proibido hoje? Se não preparou, já sabe, vai preparar. Hoje, ontem, na verdade, estava conversando com meu pai sobre encontrar algo para investirmos, né? E até certo valor, as coisas ficam uma, um jogo, assim, sabe? De café com leite. Você percebe que você está jogando um jogo pequeno, né? E isso é tranquilo também, porque a gente precisa começar de algum lugar. Eu comecei nos relógios e eu percebi que as pessoas elas estão descrentes de quanto eu estou fazendo com o relógio. Elas estão achando que eu estou fazendo mixaria, né? Tem gente achando que eu estou fazendo tipo coisa de 100 por semana, né? 50 por semana ali e tal. E tem outros que acreditam que não está tendo tanta saída. E aí, para duas pessoas que eu comentei, uma delas era meu pai, eu falei, então, já nesses últimos 2 meses aí, juntando tudo que deu do relógio, já deu mais de 7 mil reais. Já deu mais de 7 mil reais. E aí a pessoa te olha diferente, ela tem uma reação assim assustadora. Ela fala assim, oxi, como assim? 7 mil reais em relógio? Eles não falam, não verbalizam, mas é assustador. Eu aprendi isso, depois que você mostra resultados, as pessoas não têm o que falar. Elas ficam sem palavras de fato. E eu não estou falando só sobre o relógio, estou falando de várias outras coisas que já aconteceram na minha vida. Enquanto você ainda não tem resultado, as pessoas, elas, elas debocham, né, tiram sarro, independente se é próximo, se é distante. Quando você não tem resultado, você é só mais um falador. Agora, quando você é uma pessoa que começa a entregar resultados, mostrar resultados, as pessoas já ficam sem saber o que falar. Elas não têm o que falar, porque contra resultados não há argumentos. Mas enfim, e aí a gente entrou nessa conversa do que investir. Ah, tenho 10 mil, o que fazer com 10 mil? E eu falei pra ele, falei, pai, eu também tô nessa pergunta. O que investir com 10 mil reais? Né? Existem algumas coisas que dariam para fazer, que seriam lucrativas, mas é difícil encontrar algo assim que fala, nossa, isso aqui tem uma demanda legal e as pessoas não estão olhando para isso, como no caso dos relógios. Eu tenho um lucro menor, sim, uma escala menor, o lucro é alto em cima do valor do produto, obviamente, mas o produto é muito barato, então o lucro, assim, a proporção é menor. E eu fiquei, hoje eu acordei cedo, era umas 7h30 mais ou menos, e comecei mexendo no AliExpress e na Shopee, que é das plataformas que eu mais compro coisas. E confesso para vocês que eu fiquei até agora. Agora são 11 horas, eu fiquei até umas 10h30, 10 horas, 10h30, procurando, mais de 2 horas, caçando algum produto que fosse interessante de trazer para vender. Porque ele tem que ter uma margem boa, um valor razoavelmente bom e tem que ter demanda. Como por exemplo, eu achei uma coisa lá, mas não tinha um valor tão legal, talvez eu não procure, não, talvez naquele site aí em específico não tenha um valor legal, mas aquelas motoquinhas de criança que tá bem hypada, né, que ela tem 4 rodinhas, duas na frente e duas atrás, da marca Buba. Enfim, eu achei interessante. E aí eu fui procurar brinquedos para as crianças, né? E só que daí eu já observei que eu estava indo para a mesma linhagem do relógio, ou seja, produto barato, com saída, e brinquedo é complicado, né? Brinquedo, as pessoas não vão comprar brinquedo no marketplace. As pessoas vão comprar brinquedo na loja de brinquedo, no 1,99 lá, no impulso. Ela não vai ficar procurando no marketplace. E eu gosto de vender muito pelo marketplace. Então também fui ver furadeira, parafusadeira, essas coisas. E aí não consegue uma margem legal para trabalhar para poder vender aqui. Então, eu observei que o melhor a se fazer é não tentar vender nada importado dessa forma. E eu deixei pra lá. Falei, não, deixa eu esfriar a cabeça, porque eu já tô muito tempo aqui também caçando alguma coisa e talvez eu não consiga ver uma oportunidade. E rolando o TikTok, meu TikTok, o algoritmo já tá treinado para essas coisas, né? Ele já tá definido, tipo, o que eu gosto de assistir. Coisas que me façam ganhar mais dinheiro, coisas de relógio e tudo mais. Então, apareceu um vídeo de um cara falando sobre imóveis de leilão. E isso me acendeu uma luzinha. Numa época que eu estava trabalhando com colchão, que dava muito dinheiro o colchão. E um dos vendedores que mais vendia, e eu tinha muita amizade com ele, ele parou de comprar colchão. Ele ficou um tempão sem comprar e apareceu uma vez lá, ele apareceu, quis comprar um colchão. Eu falei, o que aconteceu com o senhor? Parou de vender colchão, é? Dele, parei, filho, parei, isso aí não dá dinheiro não. O que dá dinheiro é mexer com imóvel de leilão. Imóvel de leilão. E isso eu tô falando de coisa que faz, tipo, uns 8 anos, por aí. Uns 7 anos. É, por aí. E eu falei, imóvel de leilão? Ele falou, eu compro aqui por 20 mil, 30 mil reais o imóvel e vendo por 140, 120, né? Quando eu quero vender rápido. Se eu quero vender bem rápido mesmo, eu coloco lá por 90 mil, 100 mil. E aí eu vendo rápido, né? Vendo praticamente de um dia para o outro. Eu falei, quê? Coloca 20, vende por 100, põe 80 mil de lucro? Ele falou, é exatamente assim. Eu falei, caramba, né? Mas 20 mil para mim é algo fora da realidade, né? Mas aquilo ficou na minha cabeça. E agora apareceu um vídeo ali no TikTok, de novo, coisa imóvel de leilão. Aí eu fui e falei, vou ir atrás desse negócio, quero saber. E comecei a ver. É um negócio de alto risco.
é um negócio de alto risco. Ou seja, é um negócio que não dá para você ficar. Você não pode depender exatamente daquilo ali a primeiro momento. Você precisa se capitalizar e ter outras fontes de renda para que aquilo ali não seja o fator principal. Aquilo ali só seja um impulsionador de capital. Porque é um investimento de alto risco, né? Porque quando a maioria das vezes você vai comprar, talvez você não consiga ver dentro do imóvel, enfim. Eu não pesquisei muito a fundo essa questão, mas o que eu vi, pelos poucos vídeos ali que eu vi em torno de uns 8, 10 vídeos, você vai investir na média ali 10, 20, 30 mil reais, né, para comprar um imóvel, vai gastar mais uns 10, documentação, talvez alguma reforma, e só que você vende por 130, 150, né? A maioria das vezes é assim. Isso os caras estão falando de imóvel lá em São Paulo, que é caríssimo, né, para morar lá. Então eu vou dar uma pesquisada. Talvez esse daí seja um mercado legal para pesquisar, para entrar, para entender. E vou atrás de um curso para aprender como viver de leilão, né? Tem curso já que fala sobre isso. Vou atrás de um curso para entender um pouco mais, porque aí começa a ficar um jogo mais interessante. Ainda mais sabendo que meu pai tem um dinheiro parado e quer mexer com alguma outra coisa além da escola, né? E dá para ver que ele está depositando muita energia em mim, sabendo que eu entendo muito sobre as questões digitais, né? Não muito, sou expert profissional nem nada, mas eu sou macaco velho, eu entendo muitas coisas, o que eu não entendo eu sei onde buscar. Então, eu percebi que ele quer catar um dinheiro que talvez ele tenha guardado e queira aplicar empreender num outro negócio, num outro investimento para poder rentabilizar. Ou seja, se junta 10 mil dele mais 10 mil meu, né? Ou talvez se ele tiver mais dinheiro, a gente pode começar um negócio de sociedade nos leilões, né? E ele tem muitos contatos com advogados, contadores e assim, isso vai facilitar, porque talvez a gente precise, né? Porque quando você vai pegar um imóvel de leilão, alguma coisa sobre lei, sobre, enfim, essas coisas jurídicas, provavelmente vai ter alguma coisa envolvida, né? Tô falando uma coisa aqui para vocês que talvez eu não entenda, né? Mas pelo que eu entendi, é algo de alto risco, que não é tão simples assim, mas compensa o risco, né? Ou seja, você investe 20, 30, volta 80, 100. Aí tem que avaliar, por exemplo, se na nossa cidade é válido comprar os imóveis de leilão para a gente poder ir ver, né, o imóvel. E tem gente que compra de outro estado e do jeito que ele compra, ele manda alguém lá arrumar e ele não chega nem a ver o imóvel e já bota para vender. Mas isso aí o cara já está num outro patamar onde 100 mil para ele não faz nem diferença, né? Agora, para nós que talvez eu vou estudar um pouco mais sobre isso e mostrar números, chegar a entender, conhecer alguém que esteja nesse mercado, para até chegar nesse nível, né, eu preciso sentar lá com uma pessoa, talvez seja meu pai ou talvez seja algum amigo investidor que eu tenho também, para entrar nesse negócio junto comigo e a gente dar esse primeiro passo para entender, porque é um negócio muito lucrativo e é um impulsionador de investimento. Achei muito interessante. Enfim, vocês conseguem entender? Todos os vídeos meus aqui, eu não sei, eu tento fugir um pouco da questão das finanças, de dinheiro, 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 mas essa minha cabeça eu não consigo mudar ela, eu não consigo. Já estou treinado, minha cabeça está treinada para isso. Eu durmo e acordo pensando em como multiplicar a capital, né? Porque quando eu não tinha, né? Não que agora eu tenha muito, mas agora está controlado. Mas quando eu tinha vontade de ter. E agora que eu estou conseguindo colocar as coisas nos eixos, né? A primeira coisa que a maioria faz é, vai lá, compra um carro, troca de carro, né? Mostra status. E eu percebi que quando eu fui para essa linha, eu falei, não, não faz isso. Eu já trabalhei na minha cabeça, falei, não, não faz isso. Isso é a pior coisa que você vai fazer, é trocar de carro, querer mostrar que você está bem e tudo mais. Isso não é interessante. Eu entrar numa parcela, entrar numa dívida que não faz sentido nenhum. Só para mostrar, porque eu já tenho carro, já tenho moto. Para que eu vou trocar? Sendo que nós quase não usamos o carro só usa para trabalhar. Talvez para ir fazer uma viaginha, aqui 60 quilômetros, né? Tudo pertinho. Então, então, trabalhei muito minha cabeça, eu já estava quase indo atrás de comprar carro. E o fato é que eu não comprei. E depois eu descobri, fazendo aquela viagem para Curitiba, eu descobri que o rico, ele não faz isso mesmo, não. O rico, o cara que tem a mentalidade de rico, ele ele vive degraus abaixo, meu primo mesmo. Ele poderia estar, acho que está comprando um jato agora, um avião, né, para poder viajar. Mas ele falou para mim, falou, eu poderia estar andando com o carro que eu quisesse aqui. E ele anda com uma Porsche de 1 milhão. Ah, mas uma Porsche de 1 milhão. Sim, mas ele tem condição de andar com 10 Porsche de 1 milhão, vamos dizer, né? Então, mas ele não quer, não tem necessidade. Ele poderia estar andando de Ferrari, de Rolls Royce, talvez. Então, mas não faz sentido para ele. Ele falou, cara, eu tenho um carro excelente, eu ando, e isso aqui já é os degraus abaixo que eu consigo viver. Então você imagina o degrau que ele poderia estar vivendo. Mas ele não quer. Ele não quer, ele não vê necessidade. Todo o dinheiro que ele ganha, ele reaplica na própria empresa, que é o gerador de renda dele. E aí eu entendi, eu falei, putz, é verdade, se eu tivesse entrado num carro mais novo, comprado um carro, entrado num financiamento, estaria fazendo uma forma ingênua, né? Porque eu entraria numa parcela, entraria num financiamento e a gente sabe que financiamento, ele só tira dinheiro de você, você não ganha dinheiro com ele de jeito nenhum, a não ser que seja estratégico, né? Igual no caso dos leilões, você paga um valor de entrada lá, 10 mil, 5 mil de entrada e financia ele, paga lá 2, 3 parcelas, mas já em 2, 3 meses, 5 meses ali você vende ele. Mas aceita um financiamento em cima. Mas depois, na hora que você vende, ele paga para você tudo que você investiu ali e recupera ainda com lucro, diferente do carro. Você vai lá e quer comprar um carro de 80 mil, 100 mil. Você vai e financia aquele carro. Quando você vai vender, o carro vale 50, 60
e você paga o valor de 2 carros. Ah, mas se eu não fizer assim, eu não tenho. Então não tenha. Invista em outra coisa. Né? Você já tem um carrinho mais velho para andar, então anda com esse carrinho mais velho. Enfim, tem que fazer conta, né? Eu estou falando de coisa aqui, mas talvez faz sentido para você financiar um carro. Talvez faça, né? Igual o dia que eu andei de BlaBlaCar, a pessoa falou, eu tinha um carro, eu tinha meu próprio carro. Aí eu gastava dinheiro com pneu, manutenção, não sei o que, imposto, depreciação do veículo e tal. E aí até que meu carro quebrou, precisei parar. E aí eu tive que alugar um carro. E eu aluguei o carro para trabalhar enquanto o meu estava na oficina. E era um carro dela, era um Export das novas. E mesmo assim deu problema. E ela foi e alugou. Ela fez as contas, quando saía diária, ela viu que não fazia sentido nenhum ela trabalhar com o carro dela e depreciar o carro dela. Fazia sentido ela trabalhar com o carro alugado. E o carro alugado, ela tira a diária e ainda dá um lucro para ela. E ela não precisa pagar imposto, não precisa pagar troca de pneu, manutenção, IPVA, não sei o que, não sei o que lá. Não precisa pagar nada. E o carro deprecia, estragou, eles te dão um outro carro. Né? O seu carro você estragou, você fica sem carro, você fica sem trabalhar. Então faz mais sentido para ela ter um carro alugado do que ela usar o próprio carro. Ou seja, quem faz conta ganha dinheiro. Você tem que fazer as contas, igual eu falei pra minha esposa, pra Luana, falei, vamos começar a trazer bolsa para vender aqui, bolsa feminina, será que não vende? E aí eu mostrei as bolsas, falei, ó, essa bolsa aqui não vai pagar em média de uns R$ 60, nós venderia por 150. O que você acha dela? Não, a mulherada não paga 150 numa bolsa dessa. Ou seja, diferente do relógio. O relógio eu pago menos de 60, só que as pessoas pagam 150 num relógio. É diferente. Então você tem que entender o mercado, entender a realidade do que vende e do que não vende. Não é só comprar e trazer e vender ou não. Você tem que saber se as pessoas estão dispostas a pagar. Né? O relógio, eu sabia que as pessoas estavam dispostas a pagar, porque eu estava disposto a pagar e não estava conseguindo comprar. Enfim, é, tudo é teste, mas você tem que ser realista também. Ser realista com as coisas para você não entrar numa enrascada, né? Então, esse canal aqui, ele acabou ficando muito sobre finanças, né? Eu comecei com uma vibe mais, tipo, tacando foda-se, eu não quero mais correr atrás de desenvolvimento pessoal. Eu tava saturado no começo do canal, tava assim, né? Tava esgotado, muita busca incessante pelo autoconhecimento, por vencer na vida de a todo custo. E aí, eu tava esgotado. Minha cabeça tava esgotada, eu não queria saber de mais nada. Mas, é porque eu tava há 7 anos tentando dar certo na vida. E aí eu abandonei tudo, falei, tô nem aí, a vida vai acontecer. E quando eu decidi fazer isso, de fato, as coisas engrenaram, parece que as coisas meio que deu certo. Obviamente, eu não excluo todo o meu esforço dos 7 anos, mas é que, como a água do rio corre para o mar naturalmente, eu simplesmente falei, quer saber? Não vou mais relar a mão nessas coisas, eu vou deixar as coisas acontecer naturalmente. E de fato aconteceu dessa forma. E depois que começou a fluir, né, aí eu falei, agora eu acho que eu estou numa situação confortável para me fazer as jogadas mais assertivas. Né? Não vou é, simplesmente fazer só isso daqui, não. Disso daqui eu vou gerar isso daqui, que seria os relógios, dos relógios, aí o cartão de crédito com milha, enfim, pontuação e tal, abastecer o carro vai me gerar dinheiro, e eu criei toda uma atmosfera antes de simplesmente continuar minha vida vivendo. Então hoje todas as jogadas já estão pré-definidas e calculadas, só que agora eu já estou pensando no próximo passo. Né? Qual que seria o próximo passo, passo mais rentável? Talvez eu entre nessa questão do leilão. Então, os vídeos, é, eles não têm uma linha de raciocínio talvez muito bem definida ainda, mas para quem já me segue há muito tempo, está acompanhando a minha evolução. E se você também, você também provavelmente está na mesma posição que eu, talvez até acima do que eu financeiramente, só não está vendo oportunidades como eu estou vendo de crescimento. Eu não estou plantando para hoje. Igual eu falei para meu pai que a minha ideia, assim que a gente terminar de pagar os móveis aqui de casa, né, que a gente tem uma parcela fixa aí de R$ 3.000, que o nosso próprio rendimento já nos paga isso, assim, daqui uns 7 meses a gente finaliza aí, 7, 6 meses por aí, a gente finaliza esses 3.000. E esses 3.000, a minha ideia é fazer o quê? Já ter um dinheiro de entrada, né, ter guardado o dinheiro de entrada, comprar um imóvel zero, novo na planta, esperar os 3 anos construir, esperei os 3 anos, vendo o imóvel zero para pessoa, né, para outra pessoa, e assim eu vou fazendo, né? Enfim, vou investindo em imóveis da mesma forma que foi o meu impulsionador na primeira vez que eu comprei meu primeiro imóvel na planta, esperei, valorizou, papapá. Então eu já vi que esse modelo deu certo, eu ganhei dinheiro dessa forma, né? Meu imóvel eu paguei nele 128 mil ou 138 mil, acho que foi 128 mil, e vendi por 380. Obviamente que quando eu vendi antes de finalizar o financiamento, eu tive que quitar ele. Para quitar, 80 mil. Então dos 380, tirou 80, sobrou 300. Tive que pagar 20 mil para a corretora, né, para a imobiliária. Então sobrou 280 mil. Dos 280 mil, né, tava com móveis lá dentro, a gente gastou na média uns 20 mil com móveis, eletrodoméstico e tal. 25 mil, vamos colocar 30 mil aí. Vamos colocar 30 mil. Então 30 mil sobrou 250. Nós investimos 60, que de fato eu paguei de entrada, parcelado em 3 anos. Enfim, acho que nas contas lá, tudo que eu somei tinha dado 90 mil. 90 chegou nem a 100 mil. Então de 100 mil, vamos colocar arredondar para cima, 100 mil para 250 mil, são 100 mil reais aí de lucro em 6 anos, né? São 6 anos. Demorou. Não, são mais de 6 anos. São 3 anos pagando e mais 5 anos morando. São 8 para 9 anos. Então 100 mil. Em olhar assim, é pouco, né? O tempo.
mas ele foi o que me preparou para estar na fase que eu estou agora. Agora eu já estou numa posição mais confortável que eu já vejo diferente. Se eu comprar um imóvel, pagar ele ali parceladinho até ele valorizar, eu vou lá e vendo. Agora eu já estou numa outra posição. Dessa primeira vez que eu fiz, foi para me morar, tal, eu não tinha pretensão de vender. Hoje eu já vejo diferente, hoje eu já vejo isso como um negócio. Então, para quem está me acompanhando aqui, espero que você esteja tendo essa visão também. Hoje a gente mora de aluguel por opção, né? Mas nós já tivemos o nosso próprio imóvel. Talvez as pessoas, mas morar de aluguel é ruim. Depende, né? Eu não vejo dessa forma hoje. Hoje a gente tem conforto, qualidade de vida, não passa menos tempo no trânsito, a gente mora estourando, dá 4 minutos, 3 minutos, 4 minutos para chegar no trabalho, economiza com combustível, né? Deprecia menos, estraga menos o veículo, porque a menos distância, né? Antes nós demorava 20 minutos, 25 minutos do trabalho. Então você pensa, 25 minutos para vir, 25 minutos para voltar. São 50 minutos no trânsito. Isso dá quase uma hora do seu dia só no trânsito, né? Então hoje a gente já reduziu isso, e fora esse tempo que também tem um risco do acidente e tudo mais. Então tudo aumentava quando eu morava do outro lado. Mas era o meu imóvel. É ilusão eu ficar pensando que era o meu imóvel. Se eu deixar de pagar as parcelas, já, o banco ia lá e tomava. Então eu achei mais inteligente vender ele, catar o dinheiro e investir. Faz mais sentido. E morar de aluguel perto de um lugar de onde eu trabalho, um ambiente muito maior, né? Hoje a gente tem qualidade de vida, hoje a gente tem uma pessoa para limpar a nossa casa, a gente não tinha lá, eu não tinha essa visão, hoje a gente tem, né? Tem uma pessoa para limpar a casa, e tudo isso é derivado da boa escolha que a gente fez. Enfim, já estou entrando em outro assunto. Mas é isso. Espero que vocês absorvam um pouco dos conhecimentos que passa dentro da minha cabeça. Talvez faça sentido para você, talvez não faça. Mas espero que você aplique alguma das coisas na sua vida também. E se você tem algum conhecimento sobre imóveis de leilão, coloque aqui abaixo ou me chama no privado lá no meu Instagram, que eu preciso da sua ajuda e estou disposto a pagar por esse conhecimento. Ou se você conhece alguém que mexe com isso, né, eu estou disposto a pagar para obter esse conhecimento. É, mas não quero ninguém que só tenha teoria, tá? Hoje eu só pago para quem já teve na prática, né? Skin the game mesmo, ou seja, a pessoa já comprou pelo menos um imóvel, já teve alguma experiência, enfim, hoje eu prefiro pagar mais caro por uma pessoa que já vive disso ou que tenha conhecimento em cima disso, do que a pessoa que só tem teoria, né? Pagar para a pessoa R$ 100 aqui, mas o cara só sabe na teoria, o cara nunca comprou, nunca arrematou um imóvel. Não, quem que já arrematou? Esse aqui, mas esse aqui tá cobrando 1.000, eu pago os 1.000, entendeu? Então hoje eu estou assim, bem seleto, eu não pago para quem nunca viveu daquilo, ou que nunca experimentou daquilo, e funciona bem assim, para mim hoje em dia. Eu pagar mais caro, mas ter algo mais de confiança. É isso, tamo junto, falou, valeu.